Seja bem-vindo! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Japão, em um contexto pós-Segunda Guerra Mundial, país o qual sofreu com um grave acontecimento, fato este que revolucionou a história armamentista. Estamos falando da bomba atômica que atingiu Hiroshima e Nagasaki. Fazendo um paralelo deste tempo de crise e desastre, tanto geográfico quanto social, com a atualidade, desenvolvendo as tecnologias que da mesma maneira estão revolucionando o mundo. A exemplo da MMVP, Mecanismo de Movimento e Vibração de Placas, que este apresenta uma nova fonte de energia sustentável dos estádios de futebol do Japão. E então, vamos lá? No ápice da Segunda Guerra Mundial, os conflitos armados chegaram a um ponto no qual não haviam mais avanços. A Alemanha era superior, possuía mais poder bélico e isso forçou os Estados Unidos a revolucionar o mundo. Com o incentivo do governo, cientistas de Harvard, partindo da pesquisa de Albert Einstein, começaram a ver a menor partícula da matéria, o átomo. De outra forma, as pesquisas lideradas por Julius Robert Oppenheimer resultaram em algo inovador. Descobriram que o urânio, se tratado corretamente, pode atingir um estado chamado fissão nuclear. Para as reações de fissão nuclear, estamos interessados nesta combinação de prótons e nêutrons, que está tão próximo da superação da força nuclear. Assim, simplesmente adicionando um nêutron ao átomo, explode e se divide, gerando outros nêutrons que podem colidir com outros átomos de urânio, que também estão no limite, ocasionando assim uma explosão. Em 1942, cientistas nos Estados Unidos realizaram a primeira experiência atômica e obtiveram êxito. Aproveitando a descoberta, o presidente americano Harry Truman, querendo forçar o Japão a sair da guerra, ordenou que fossem lançadas 2 bombas sobre o país. Para Hideaki Shinoda, professor da Universidade de Hiroshima, a bomba atômica destruiu completamente o propósito da antiga cidade militar. Hiroshima perdeu tudo, inclusive a sua identidade. Segundo o governo japonês, cerca de 253 mil mortes foram contabilizadas. Casas temporárias foram construídas. O meio geográfico em contraponto foi completamente destruído. A história e a sociedade da mesma forma. A população se dividiu, uns a favor de medidas drásticas para que ocorra o contra-ataque, outros simplesmente pela reconstrução do seu lar, e em todos um pensamento. Como essa arma de destruição em massa pode ser construída e usada pelo homem? Tudo isso é consequência dos avanços tecnológicos? Tudo que em 1945 o governo japonês iniciou um processo de reconstrução e o foco principal a princípio era unir a população novamente. Por isso, foi construído um Parque Memorial da Paz, projetado pelo arquiteto japonês Kenzo Tange, um museu, um meio através da arte para unir as pessoas. O mais difícil é reconstruir a mente de pessoas que estão tomadas pela raiva e pela perda. Shinoda relembra que, quando o parque foi inaugurado, a direita japonesa criticou o governo por gravar em um dos monumentos a frase "Nunca repita esse erro", sem especificar qual país que lançou a bomba.
A intenção oficial era fazer do ataque a Hiroshima um chamado mundial ao pacifismo, para que a população não sentisse raiva dos Estados Unidos quando lembrasse do que aconteceu. Ele explicou. Até que, atualmente, 72 anos depois, mesmo com resquícios ainda da radiação causada pela explosão nuclear, o Japão conseguiu se estabilizar e é a terceira potência econômica do mundo, com uma das maiores populações do mundo também, além de ser uma referência internacional em educação e desenvolvimento científico, sendo um dos países líderes da revolução técnico-científica internacional. Uma das fontes é a MMVP, Mecanismo de Movimento e Vibração de Placas, que pode ser encontrada no estádio de futebol Isaac Park Stadium, sede da equipe Vissel Kobe, que aproveita as vibrações produzidas pela torcida para gerar energia. O que fizeram foi instalar uma série de placas especiais, situadas aos pés dos torcedores, estas capazes de recolher a energia gerada por seus saltos e outros movimentos. Um exemplo clássico é um pisão de descontentamento provocado por um cartão vermelho. Energia esta que é armazenada para posterior uso. Os números obtidos dos primeiros testes são bastante animadores. Durante os 90 minutos de uma partida, foram produzidos 8.400 watts por segundo em média. É um valor baixo, porém que demonstra bem o Japão atualmente, um país que sofreu com a tecnologia, que modificou completamente as características do seu território, um país que usou da paz para se desenvolver e hoje é estável e importante economicamente, sendo um polo técnico-científico. Ironicamente isso, não? Um país que revoluciona cada dia o mundo, um país onde a tecnologia esteve presente no passado e estará no futuro, e com certeza modificará muita vida de toda a população mundial.